Estamos bem, muito obrigado. Há cerca de hora e meia houve um pequeno incêndio aqui na RTP, na sede em Lisboa. Ardeu um gabinete de trabalho, mas já tudo acabou. Boa noite, este é o 24 Horas. Nós por cá todos bem, isto no fundo foi coisa pouca, um incêndio de cerca de 1 hora, pouco mais ou menos, começou pouco depois das 11h30 da noite. De resto, apesar disto ficar por aqui na zona das Avenidas Novas de Lisboa, pode-se dizer, foi uma coisa sem importância, para além do susto, nada por aí além. Tenho ainda comigo, nesta fase de rescaldo, o Sr. Comandante responsável por esta operação aqui. Isto foi um grande susto, chegámos de repente, encontramos aqui 7 caminhões cisterna, tanto show-off, tanto... Bom, dada a importância do edifício, trata-se do edifício, grande altura do edifício, pronto, da televisão, o nosso centro de transmissões, sempre que é assim, manda avançar este tipo e a quantidade de material. Impossível saber, nesta fase, o que é que terá acontecido, o que é que se poderá... Neste momento é muito cedo para emitirmos opiniões desse tipo. Nada para perder o sono, portanto, vão voltar para o quartel? Não, perfeitamente normal, foi uma operação de rotina, digamos assim, não há nada de especial. Não passou disso mesmo, de um pequeno susto. Foram 4 salas, a RTP não esteve a arder nem nada que se pareça, foram 4 salas do centro de documentação, nada que implique grandes transtornos à RTP, para além da água que agora escorre por estes 13 andares abaixo. Sim, senhor, eu conto a todo momento podermos fazer uma ligação para Nova Iorque. A reunião do Conselho de Segurança sobre Angola ainda não acabou, mas já há conclusões. Mário Crespo pode entrar a todo momento com pormenores e passo em direto para o Teatro de São Luís, em Lisboa, numa pausa dos trabalhos de ensaio do Beckett, que os lisboetas se preparam para ver. Helena Balsa, faça o favor. O ensaio da peça À Espera de Godot, de Samuel Beckett, terminou há momentos e os atores continuam aqui, o mais novo é este. A peça estreou pela primeira vez em Paris em 1953 e, 6 anos depois, Ribeirinho encenou-a em Lisboa. Desta vez, a encenação está a cargo de Mário Viegas. É uma peça, e isto para citar o próprio texto de Samuel Beckett, onde nada se passa, onde ninguém chega, onde ninguém parte. Contudo, esta é a peça mais representada nesta segunda metade do século. Durante o ensaio, nós gravámos uma passagem que vos vamos mostrar. Não vejo nada. É daqui, de facto. Em carne viva. É da corda. A força do rosário. É fatal. É do nó. É fatal. Não está nada mal. Tu achas? É um bocadinho efeminado. Baba-se um bocadinho. É tontinho. É cretino. É fatal. E se nós lhe falássemos? Olha-me só para os olhos. O que é que tem? Estão esbugalhados. Dá-me ideia que ele está a bater a A mim bota. não dá essa ideia. Faz-me uma pergunta. Achas que Não faça? se perde nada. Ó senhor! Mas Ó senhor! Mário Viegas, eu penso que esta é uma peça onde há muita tensão, onde os atores têm a oportunidade de experimentar novas emoções. Mas mais interessante do que isso, ou tão interessante como isso, é o facto de poder haver um jogo com o público. Como é que é esse jogo? Bem, o teatro é sempre um jogo, e o jogo nesta peça de Samuel Beckett, o extraordinário escritor e dramaturgo irlandês, enquanto se está à espera de Godot, é um jogo de teatro, é um puro jogo de teatro onde acontece tudo e não acontece nada. O Beckett chamava isto uma palhaçada, no bom sentido, com todo o respeito pelos palhaços. É exatamente uma peça que tem um cenário muito simples, uma única árvore, e em que 2 vagabundos esperam Godot. Quem é Godot? Também perguntaram um dia ao Beckett quem era o Godot, e ele disse, se eu soubesse tinha escrito na minha peça. É a esperança numa coisa qualquer, na paz, no amor, na unidade, aquilo que acontece às pessoas enquanto estão à espera de uma coisa que sabem que talvez
chegue ou não chegue. É uma peça misteriosa que estreou há 40 anos e que tem sido das peças mais representadas e mais significativas da segunda metade deste século. Na estreia, como eu há pouco disse, uma estreia que esteve a cargo de Ribeirinho, o encenador da altura, e nessa estreia esteve um ator, Santos Manuel, que foi pela primeira vez ao Teatro Sério. Ele até então só tinha visto o teatro de revista. Como é que foi essa? Sério, não é? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Como é que foi? Eu lembro-me exatamente que fui à estreia do Trindade ver essa peça, levada por um amigo meu, que eu não conhecia o Trindade, já estava há poucos anos em Lisboa, e a peça, de facto, marcou-me imenso. E mal sabia eu que via um dia a ser ator e que estava aqui hoje a representar à espera de Godot. Enquanto se está à espera de Godot, da nova tradução. A única coisa que há muita coisa para dizer que agora não há tempo, ou adiantado da hora, mas muita gente está a olhar para nós neste momento, e a única coisa que eu faço é um apelo: venham ao teatro para nos verem, e a todos nós. Não, A peça estreia na próxima sexta-feira. E queria agradecer muito à televisão ter-nos concedido estes 2 minutos ou 2 minutos e tal e virem em direto a um teatro, ver atores de teatro que acabaram um ensaio de certos apuros que nós vamos estrear na sexta-feira, o que é muito importante, quase que histórico para a televisão, que pode ajudar tanto o teatro e o teatro. E quem pode ajudar mais o teatro é o público. Cá estamos à vossa espera no Chiado, permite-me esta publicidade. Obrigado, Mário Viegas. Obrigado, Pedro Coelho, e Um abraço parabéns grande por esta ideia. Insisto, estamos a todo momento à espera de ligação com Nova Iorque. Mário Crespo, as últimas sobre o Conselho de Segurança a respeito de Angola. Repito, temos notícia de que há decisões, vamos saber quais, vamos saber como, a qualquer instante. Duarte Ivo Cruz, quer comentar esta conversinha no São Luís? Pois, comento, até fazendo a ligação com o que disse, porque a peça realmente refere um aspecto que também está em jogo neste momento no Conselho de Segurança, que é a incapacidade das pessoas se entenderem. É uma peça fechada, e é uma peça profundamente inovadora, ainda hoje, e então historicamente há 40 anos calcula-se o que foi, na medida em que desenvolve uma metodologia de demonstração que parte de uma situação ilógica e dá-lhe um desenvolvimento lógico. Daí, enfim, academicamente se chamar a este movimento, que também coincidiu, de certo modo, com as primeiras peças de Ionesco, o teatro do absurdo, porque é exatamente uma demonstração por absurdo. A situação é absurda. Os vagabundos há 40 anos, há 50 anos, que vivem uns com os outros, um com o outro, sem passado e sem futuro, estão ali à beira da estrada à espera do Godot, que de facto, como foi dito, não sabe bem o que é. E essa situação absurda de falta de comunicação, pois retrata bem as angústias que se têm vivido nestes anos, com as diferenças que conhecemos, mas que se mantém nessa grande incapacidade de comunicação. Diria, para terminar, que é uma peça perfeita, é uma peça que efetivamente tem um equilíbrio técnico e a nível de linguagem que me sempre fez lembrar, por exemplo, as tragédias de Sófocles. Não se lhes pode mexer, é o que ali está, encena-se de uma maneira, encena-se de outra, dá-se-lhe a interpretação que se quiser, mas realmente a força da própria coerência do texto é exatamente aquela que o Beckett lhe deu há 40 anos e que se mantém perfeitamente viva e atual. Obrigado, Duarte Ivo Cruz. Vamos então, penso que sim, diretos para Nova Iorque. Boa noite, Mário Crespo. Boa noite, Carlos. As últimas sobre a reunião do Conselho de Segurança, o tema Angola. As últimas, eu creio que temos o grande sinal que, de facto, a moção vai ser adotada e vamos passar a emissão aí de Lisboa em direto da sala do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que se começa a reunir neste momento. Vamos ver imediatamente a imagem que nos chega da sala do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os participantes começam a entrar na sala neste preciso momento para adotar o que certamente é a moção mais violenta contra o movimento de Jonas Savimbi, que alguma vez o organismo mundial emitiu. E recorde-se aqui que produziu uma há cerca de 3 meses, a resolução 851. Esta resolução que vai ser adotada esta noite ainda não tem número, esse número será dado pelo secretariado, mas tem de facto elementos de grande aviso para o movimento de Jonas Savimbi.
E eu poderia dar-te alguns elementos daqui já sobre o texto final desta resolução. Este foi um dia de grande drama político aqui, porque esta resolução levou imenso tempo a adotar. Mas as grandes linhas delas são, de facto, exige que a UNITA aceite sem reservas os resultados das eleições democráticas de 92, reafirma reconhecimento dos direitos legítimos do governo angolano no seu pedido de intervenção do Conselho de Segurança, condena conquistas territoriais, condena ataques da UNITA contra pessoal da ONU. Portanto, tudo isto uma linguagem bastante explícita e bastante forte. Eu devo fazer notar que a resolução do Conselho de Segurança é um documento bastante extenso, de 4 páginas, portanto contém toda uma série de aspectos que só me é possível sintetizar muito rapidamente. De concreto, a moção vai ser aprovada hoje à noite, como vimos ali, vai ser a formalização da aprovação, e como já a RTP tinha previsto hoje no TV2 Jornal, e com os mesmos contornos de facto que nós descrevemos. Há um embargo de venda de armas à UNITA, de combustível à UNITA, prolonga o mandato da Força de Fiscalização da ONU, da Força de Verificação, da UNAVEN, e desencoraja o apoio diplomático a pessoal da UNITA no exterior que esteja a efetuar atitudes contra a paz. A linguagem aqui vai ser bastante sublimada e eu obviamente que não tenho o formato final dela, uma vez que foi decidido agora aqui. Eu sei, e isto creio que é em primeira mão, que há contactos bilaterais entre o governo de Angola e os países que hospedam delegações da UNITA, um particular ênfase aqui para a Costa Marfim, contactos bilaterais para cessar esse apoio, sobretudo no aspecto da concessão de passaportes. Como eu te referi, Carlos, se quiseres interromper, por favor, faz. O drama diplomático durou o dia inteiro, porque houve um elemento dilatório muito importante apresentado pelo secretário-geral Boutros Ghali, que foi o relatório de Boutros Ghali, que, diga-se de passagem, esteve ontem ao telefone em direto com Jonas Savimbi para a Jamba. Foi um relatório que uma fonte de língua portuguesa participante neste processo todo descreveu como sendo inócuo e pecando por colocar a UNITA e o governo em pé de igualdade. De qualquer modo, o secretariado conseguiu aplicar a esta moção que está a ser aprovada neste momento uma cláusula que dá um prazo de 10 dias para ela ser implementada, a menos que o secretário-geral informe o Conselho de Segurança de que há progressos substanciais quanto ao cessar-fogo e quanto à implementação do acordo de Bicesse. Portanto, a moção é adotada com uma moratória de 10 dias em cima. Temos matéria, Sr. Professor Adriano Moreira. Mário, fica em linha, não sei se o Sr. Professor precisará de te fazer alguma pergunta de pormenor. Temos matéria, Sr. Professor, para uma primeira reflexão sua, que eu desde já lhe agradeço. Mas eu gostaria de saber o alinhamento dos votos. Mário. Eu, sobre isso, obviamente, boa noite, professor. Boa noite. Não lhe posso dizer porque a votação ainda nem sequer começou. O que lhe posso dizer, e talvez dê alguma luz à sua reflexão, é que a tónica da comunicação de Portugal, que vai ser apresentada a este Conselho pelo embaixador Pedro Catarino, contém aspectos que, como por exemplo, já foi dado bastante tempo à UNITA. É tempo do Conselho de Segurança atuar de forma enérgica. Eu estou aqui a parafrasear um bocado o conteúdo da comunicação que o nosso embaixador vai apresentar ao Conselho. Muito bem, Mário. Sr. Professor. Bom, esta reunião do Conselho de Segurança é importante, não apenas pelo caso concreto de Angola que a suscita, mas pela redefinição de uma nova ordem que está em curso. Este problema de Angola é um problema muitas vezes referido às responsabilidades passadas das potências que intervieram, mas eu creio que essa perspectiva é errada. O Conselho de Segurança, evidentemente, não é composto por um conjunto de Estados beatificáveis. Eles aquilo que estão a fazer é a assumir o novo sentido de uma paz ou segurança global. A própria NATO tem um documento importante nesse sentido e, por consequência, é com essa objetividade que o problema vai ser examinado e a decisão vai ser tomada. Eu penso que o objetivo é paz em Angola, quer dizer, paz objetiva, que não haja continuação de combates, como tem havido até agora em Angola. Mas isso não vai significar uma tentativa de esmagamento dos grupos que estão em confronto. Aquilo que se vai certamente pretender é um conjunto de medidas que sejam suficientemente persuasivas no sentido
de aceitar a ordem que a comunidade internacional vai querer que se instale no território. Eu julgo que é uma reunião importante, é, como digo, uma reunião que ultrapassa o próprio problema de Angola e é o começo de uma nova ordem. Obrigado, Mário Crespo. De Nova Iorque é tudo. São quase 1h30 da manhã. Já dormem há um par de horas as crianças que ontem começaram o seu ano escolar, novo ano escolar. Vejam esta reportagem exclusiva do 24 Horas. Aldeia de Montezinho, em pleno concelho de Bragança, por detrás dos montes. Um verdadeiro postal ilustrado das aldeias transmontanas. Quando se entra, se chega perto, gosta-se logo. A vida aqui começa cedo para os adultos. A partir de hoje, os mais pequenos também vão passar a acordar ao cantar do galo. É tempo para regressar à escola. Aqui em Montezinho, uma aldeia com 30 habitantes, os mais novos, em idade escolar, são apenas 2. O Ricardo e o André. 2 irmãos que o isolamento de trás dos montes uniu ainda mais, já que eles são os únicos alunos da escola da aldeia. Um único professor para 2 alunos em classes diferentes. O Ricardo anda na 3ª classe, o André, mais novo, frequenta a 2ª. Durante as aulas não brincam com mais ninguém da idade deles. Resta-lhes o mês de agosto para tirarem a barriga da miséria, a altura em que muitos filhos de imigrantes regressam à terra. Só que depois, em setembro, os outros meninos vão-se embora. O Ricardo e o André ficam em Montezinho. Para a companhia continuam a ter os adultos e o professor que vem de longe. Não vão para a freguesia mais próxima porque a Câmara de Bragança não dá transporte. Estão há 3 anos à espera que alguém mande um carro buscá-los para irem para a escola com mais meninos. Até esse dia continuam a subir até à velha escola de aldeia. Sobem e voltam a subir ao sabor das intempéries. Quando chegam, encontram uma sala de aulas não muito bonita, com vidros partidos que ninguém resolveu pôr no lugar. E como faz frio em Trás-os-Montes. Ricardo e André pouco se importam. Neste caso é o hábito que faz os monges. Como eles gostariam que fosse diferente, que tivessem mais meninos para brincar. Se tu tivesses mais amigos para brincar no recreio, o que é que tu fazias? Brincavas aqui? Às escondidas. E com o teu irmão não dá para brincar às escondidas? 2 crianças que são um exemplo de isolamento, de solidão até, de acanhamento, quando colocados frente a frente com outras crianças, como provaram experiências anteriores. Sempre estão mais tímidos porque não conhecem ninguém e nunca se agarram muito aos outros miúdos, né? Andam sempre mais separadas porque não os conhecem. Pais e alunos esperam do Presidente da Câmara de Bragança uma decisão. O Ministério não fecha a escola de Montezinho ou outras sem que o poder local garanta transporte para a freguesia mais próxima, onde há mais alunos. Os pais esperam, mas o 24 Horas quis saber a razão pela qual estes meninos continuam em regime de isolamento. E quisemos saber também como vai ser depois, quando a primária terminar. O Presidente da Câmara virou as costas à informação e também nós ficámos sem saber razões. Enquanto isso, o ano escolar começou, o Ricardo e o André continuam sozinhos à espera de ter mais amigos, de aprender novas brincadeiras, de ter novos horizontes. Senhora Professora Ana Benavente, é evidente que a esta hora nós temos muito pouco tempo, mas valia a pena que, enquanto técnica pedagoga que é, me dissesse se estas escolas que têm 2 crianças, o caso desta que a minha colega Rosário Salgueiro aqui presente foi retratar, uma escola com 2 crianças apenas, próxima de casa e, portanto, agradável no aspecto de transporte, é, sim ou não, pedagogicamente prejudicial para quem as frequenta? Eu penso que ela é prejudicial porque é uma escola deprimida. E é uma escola deprimida numa aldeia deprimida em que, como aqui foi dito, as crianças vivem em isolamento. Penso que a questão mais grave é pensarmos que hoje em Portugal não se tem o mesmo tipo de escola, não se tem o mesmo direito a aprender, segundo o sítio em que se nasce. Mas a questão, porque é que é assim? Claro que quando as escolas foram criadas, provavelmente havia mais meninos. E todos os anos fecham escolas e todos os anos há mais escolas com poucos alunos. E não é preciso ir muito longe. Até aqui na região de Lisboa há escolas que neste momento têm 6, 7, 8 crianças. E isto porquê? Porque é o espelho de uma situação do país. As zonas do interior perdem população. Mas então o que é que se faz? Se não há população suficiente... Era aí que eu queria chegar. Como é, uma escola a 15 km ou 20 km? Como é que devia ser? Eu penso que fechar ou manter
é uma questão que tem que ser vista não apenas em termos pedagógicos, porque não é certo que se estes meninos forem num transporte mais ou menos adequado, porque por vezes, como sabemos, esperam horas, os transportes não estão de acordo com os horários e tudo isso, se estes meninos forem para uma escola maior, não é seguro que tenham uma melhor aprendizagem, que a sua escolaridade se processe em boas condições. Mas é seguro que têm mais sociabilidade. Mas é seguro também que provavelmente esta aldeia mais rapidamente vai perder população. Porque então casais jovens não se vão fixar numa aldeia que não tem escola. Mas esta escola é só um exemplo das muitas que há por todo o país. Exatamente, exatamente. E as próprias populações muitas vezes resistem ao fecho da escola porque é a última instituição, o último sinal de vida local possível. Mas estas crianças não se vão tornar um grupo de risco, ou seja, quando vão lá para fora, quando querem ir para outra escola, para o preparatório, vão se tornar crianças com dificuldade de comunicação oral e escrita. Eu acho que é impossível pedir a crianças que nunca viram um comboio, que nunca viram uma praia, escrever sobre isso. Absolutamente. Mas estas não é melhor crianças transportá-las já são um grupo de risco pelas condições em que vivem, pelo tipo de cultura que têm à partida, que a escola considera muito pouco. Há experiências entre nós e em muitos outros países, por exemplo, de escolas itinerantes. Estas crianças é perfeitamente possível visitarem outras escolas, que outras escolas venham trabalhar com eles. Por exemplo, estas crianças têm já um handicap à partida, que é não têm pré-escolar. Portanto, se fizermos um raciocínio baseado nas ótimas ou melhores condições de aprendizagem destas crianças, a questão é mais profunda do que apenas levá-los para uma outra escola. Se pensarmos que fechar escolas nestas aldeias tem custos sociais importantíssimos, que é, como nós vemos, aliás, em todo o país, não é? Desertificar cada vez mais as zonas rurais e pensarmos que a escola é, como eu disse, a última instituição que existe muitas vezes nestes locais e que seria possível, e também há neste sentido experiências, nomeadamente em França, que aqui há cerca de 20 anos começou a fechar escolas e que hoje tem gabinetes de reinstalação nas zonas rurais, com projetos de dinamização local, com projetos de desenvolvimento local, onde a própria escola primária, era aí que eu queria chegar. Mas nós ainda não temos. Ainda não temos, mas devíamos ter. E o papel... Porque fechar ou manter as escolas é uma opção que se está a tomar sobre aquilo que vai acontecer às zonas rurais no nosso país. Minhas senhoras, muito obrigado. Ano escolar, um dos principais acontecimentos do dia de ontem. Nos últimos minutos chegaram, entretanto, desenvolvimentos sobre o avião russo desviado para Oslo por ativistas islâmicos. Será a primeira notícia de uma síntese do dia. Há pouco mais de uma hora, os piratas do ar começaram a libertar passageiros. Segundo as últimas informações, 17 pessoas, entre mulheres e crianças. Mal o Tupolev da Aeroflot, com 44 passageiros a bordo, chegou esta noite aos arredores da capital da Noruega, os 3 piratas do ar iranianos, que se dizem armados de granadas, pediram asilo político ao governo de Oslo. Horas antes, em Kiev, os russos deslocaram um arsenal bélico para o aeroporto a fim de conseguirem a rendição dos piratas do ar. Luz verde para a remodelação do Éden. Aquele que em tempos foi cinema será no futuro um hotel. A Câmara de Lisboa aprovou hoje, por maioria, a emissão do alvará das obras. Algumas condições: o primeiro andar e piso de cobertura do edifício poderão ser utilizadas pela Câmara para fins culturais e de animação. Com mais de 500 mil de processos pendentes, abriu hoje o novo ano judicial. A sessão solene contou com a presença do Primeiro-Ministro e do Ministro da Justiça. Labrinho Lúcio recordou a obra feita no domínio dos tribunais, mas não se referiu às recentes leis derrotadas no Tribunal Constitucional. À RTP, o Ministro não escamoteou, no entanto, a sua responsabilidade. Evidentemente que sim. Evidentemente que nesse ponto saí derrotado, como saí derrotado agora, nestas duas leis, de cuja responsabilidade eu quero assumir a autoria. Isso com certeza que sim, e aí não quero entrar num discurso de provar através das razões mais ou menos indiretas que ganhei aquilo que perdi. A UGT volta à carga. Ou o Governo resolve o problema salarial dos bancários públicos, ou então não há acordo de concertação social. Foi a ameaça hoje deixada por Torres Couto, que acusa Braga de Macedo de violar o princípio da livre negociação. Tudo a postos em Paris para a inauguração hoje mesmo da primeira exposição de um cenógrafo português com honras do próprio Centro Georges Pompidou. José Manuel Castanheira, 20 anos de história do Teatro Nacional, um exclusivo 24 horas feito pelo Rui Araújo em Paris. Parecer não parece, mas vai tudo estar pronto a tempo e horas. É a última noite de labuta, 4 homens e uma exposição. Centro Pompidou
É madrugada e eles não param, é que aqui o tempo corre, apesar do imobilismo e da tranquilidade aparentes. 3 carpinteiros e José Manuel Castanheira, cenógrafo, construtor das formas e dos volumes, tentam montar a primeira exposição portuguesa de cenografia contemporânea. É a história de 20 anos de Teatro Nacional. A construção das maquetes das cenografias tem mesmo de estar acabada para a inauguração da mostra. Hoje é uma data importante para o cenografista de Castelo Branco. Mas eu penso que, apesar de tudo, para além, evidentemente, da minha presença pessoal, do meu trabalho no teatro, é sobretudo uma presença do teatro português, uma parte importante, uma parte substancial do teatro português dos últimos 20 anos que está aqui. Isto porque, evidentemente, penso que é impossível dissociar o trabalho do cenógrafo de todo o outro mundo, toda a gente que trabalha para a feitura de um espetáculo. Cenografias, um panorama de umas 15 obras de arte, é a aventura dos espaços inventados, espaços de rigor e de sensibilidade, das imagens carregadas de luz, de tela e de sonho. O paraíso não existe, não está à vista, mas há mais. O pecado de João Agonia, o triunfo do amor, razões para o Centro Pompidou apostar na magia do arquiteto Beirão. É a terceira exposição de um cenógrafo estrangeiro apresentada aqui no Centro Pompidou. Pareceu-nos importante para o Centro apresentar, através da obra de José Manuel Castanheira, 20 anos de teatro português. De facto, a cultura portuguesa está pouco presente no estrangeiro e, sobretudo, aqui em França. Os portugueses são presenças concretas e familiares no centro, efêmeras também, um pouco como os espaços de sempre aqui representados nas cenas da teatralidade, lugares recuperados, reproduzidos, contra tudo e quase tudo. Letargia total da Secretaria de Estado para a Cultura, não recusou apoiar o artista, muito pior, nem sequer lhe respondeu. Castanheira já tem 14 mil contos de dívidas por causa desta exposição, mas não lamenta ter apostado no reconhecimento da arte e dos artistas portugueses por terras de França e de Navarra. Eu conto ainda com um apoio oficial do Estado português, que me parece ser importante e que para mim seria decisivo, assim como penso que seria importante e gostaria muito de ver esta exposição em Portugal. Não foi possível até agora, a história é conhecida, encontrar um espaço ou alguma entidade interessada em fazer essa exposição. Bom, ela está programada para algumas cidades na Europa. Vamos ver o que acontece. A ver, vamos. Para já a valsa dos martelos, brocas, pregos e parafusos continua. O poeta cenografista exausto imagina. Rui Araújo, RTP, Paris. O poeta cenografista Otávio Clérigo, dizia o Rui Araújo, agora no fim da reportagem, ser cenógrafo é ser-se poeta. É, de certa maneira, é também. Quer dizer, temos que ter uma capacidade muito grande para poder acompanhar quando a intenção que os textos tentam traduzir, e se eles são poéticos, então nesse sentido temos que acompanhar muito. Mas qual é o caminho que tendes de trilhar? O cenógrafo está, digamos, emparedado entre a criatividade do autor, a criatividade do encenador. Que caminho vos resta? Qual é a vossa passadeira de trabalho? A passadeira, enfim, é bastante larga. Pauta-se, efetivamente, mais do que pelo autor, pelo encenador, hoje em dia. O diretor sobrepõe-se, enfim, pode, por vezes, estabelecer outro tipo de conceitos que não são propriamente os mesmos conceitos que o autor do texto. Duarte Ivo Cruz, o encenador normalmente conflitua com o cenógrafo ou normalmente casa-se com o cenógrafo? Em princípio não deve conflituar, mas... E casar-se só se forem muito amigos, não é? Há opções, não é? João Pinheiranda, está aqui para entrar a seguir na última peça derradeira. Estamos a pouquíssimos minutos do final deste programa. A figura do cenógrafo é uma figura que interessa ao crítico? Interessa, naturalmente, e especificamente com o Castanheira interessa bastante. A ligação,
O cenógrafo faz, no fundo, um trabalho de artes plásticas, não é? Cria um espaço plástico, como este espaço em que nós estamos, como qualquer espaço teatral, não é? Como o espaço das nossas casas. No fundo, somos cenógrafos lá em casa também, não é? Senhor cenógrafo Otávio Clérigo, com esta termino. Sentes, sim ou não, que a crítica vos acompanha, para dizer bem, para dizer mal, mas que sabe de vós? Sentes que a crítica portuguesa tem atenção ao trabalho do cenógrafo? Sim, não me resta a menor dúvida. Tem atenção, há sempre referências, enfim, sob o ponto de vista do crítico, aceitáveis, não aceitáveis, mas acompanha e é extremamente útil. Obviamente que sempre as críticas são sempre um contributo, enfim, que tem que ser analisado, estudado e, enfim, julgo que é um facto positivo o papel do crítico. Eu agora vou fazer uma coisa que não se faz, mas eu vou fazer na mesma. Vou pedir à realizadora o favor de abrir o mais que puder um plano geral de estúdio e a responsabilidade deste decor é do departamento chefiado pelo Otávio Clérigo e eu peço ao crítico João Pinheirando o favor de olhar à volta e dizer se gosta. Bom, primeiro vou fazer uma queixa geral que é da altura da mesa. A mesa é alta. Já foi. Gosto muito dos meio pontos. Tenho algo, não sei o que é aquilo ali, é uma coisa que me está a irritar desde que cheguei. Um quadro? Pois, mas de quem é? Não me parece que fique envergonhado de não saber quem é. Sim, mas, senhor. E quanto ao resto, o ambiente é bom? Acho que sim. Sentem-se bem aqui, meus senhores, sentem-se bem aqui. Sr. Professor, foi bom? Bem. Então é assim, cara Itália, foram as últimas palavras de Modigliani, desenhos inéditos do pintor italiano, apareceram agora, foram mostrados muito recentemente, durante 2 anos vão correr mundo e Portugal não vai ser terra de passagem, nem nos vale sequer a fortíssima amizade que juntou Amadeu Modigliani e um pintor português, Amadeu Sousa Cardoso. Cara Itália. Consta que estas foram as últimas palavras murmuradas por Modigliani no leito de morte em Paris, 1920. Amadeu, aos 22 anos, trocou a Itália pela França, mas cidades como Veneza, Roma, Florença ou Livorno, a sua cidade natal, nunca saíram da geografia afetiva do pintor. Até hoje, só olhos privilegiados tinham visto estes desenhos de Modigliani expostos no Palácio Crassi, em Veneza, mais de 400 provenientes da coleção de Paul Alexandre, um médico que o pintor conheceu em Paris e que foi dos primeiros a acreditar no seu gênio e a comprar-lhe obras. O médico e o pintor tornaram-se grandes amigos. Amizade profunda sentiu também Modigliani por Amadeu de Sousa Cardoso, responsável pela entrada da pintura portuguesa no século XX. De Amadeu de Sousa Cardoso são estes desenhos, com os quais Modigliani certamente se identificaria, o que não vem tirar valor ao pintor de Manhouf, que, tendo conhecido e assimilado todas as correntes estéticas do seu tempo, do cubismo ao futurismo, soube encontrar o seu próprio caminho. Foi, aliás, no estúdio de Amadeu de Sousa Cardoso, em Paris, Rue Colonel Combe, que Modigliani realizou, em 1910, a primeira exposição em que foi possível ter ideia do conjunto da sua obra. A escultura de Brancusi, que o pintor toscano conheceu em Paris, em 1909, veio influenciar o desenho de Modigliani, profundamente sensível ao ritmo e à poesia das linhas. Modelo preferido de Modigliani foi Jeanne Beauterne, com quem o pintor casou e que tragicamente pôs fim à vida depois do falecimento de Modigliani, ocorrido a 24 de janeiro de 1920. Esta ressurreição de uma parte essencial da obra do pintor, executada entre 1904 e 1920, irá, nos próximos 2 anos, percorrer o mundo. Infelizmente, nenhuma cidade portuguesa consta do itinerário. João Pinheirando. Bom, a amizade é real, a amizade entre os dois Amadeus, não é? É verdade. Tinham isso também em comum. Também isso em comum. É uma amizade que começa, supõe-se, em 1909, os testemunhos são do Diogo Macedo, posteriores, começa de uma maneira engraçada. O Modigliani tinha um estúdio ao pé do estúdio do Amadeu. O Amadeu era riquíssimo, tinha imenso dinheiro, todos os outros bolseiros portugueses estavam sempre
junto dele e era parece que o ateliê mais divertido de todos, não é? E o Modigliani entra aí, essa amizade aprofunda-se nos anos 10, no 1910, a altura em que o Amadeu se começa a separar um pouco dos portugueses. Ele escreve ao tio e diz: estes portugueses que cá estão são rotineiros, pintam sempre a mesma coisa, não me interessam nada. Não é? E essa ligação ao Modigliani é por qualquer coisa que o interessa, não é? Numa altura em que ele vai conhecer desde o Gris, a Sónia, o Robert Delaunay, o Max Jacob, etc. Também. Em 10 combinam fazer uma exposição conjunta. Essa exposição é no ateliê do Amadeu de Sousa Cardoso, que é um ateliê novo, fora de vulgar, num prédio burguês, para se ver o dinheiro que vinha dos vinhos do pai e do tio. Tem mais coisas em comum. Naquela altura tinham muito em comum, em 10 e 11. A partir de 12 pode dizer-se que o Modigliani estabelece um pouco o seu estilo, encontra um estilo, que vai desenvolver aquelas estilizações harmoniosas, alongamentos um pouco maneiristas. Estas misturas temáticas que a Helena Balsa na reportagem fez, dos dois Amadeus de um para o outro. É nesse ano de 10, 11, são nítidas. É uma fase osmótica ali, circunstancial, ou ela prolongou-se depois? Não se prolongou. Digamos que aquele cruzamento era uma altura em que o Amadeu de Sousa Cardoso começa a pintar, ele começa de facto só a pintar em 10, faz assim umas pochadas, depois faz imensos desenhos e ele ia estudar arquitetura, não é? E acabou por começar a fazer caricatura e depois dedicar-se à pintura. São coisas extremamente elegantes que o Amadeu de Sousa Cardoso vai abandonar muito rapidamente e começar com uma linguagem de rupturas sucessivas que só pararão com a sua morte súbita, não é? O Modigliani acabou por se autodestruir. Uma palavra só. Hoje tivemos aqui a presença de um cenógrafo português em Paris, o José Manuel Castanheira. Jorge Mulder, o grande fotógrafo português, também está em exposição hoje mesmo no Centro Pompidou. Isto não é de agora. Aí já tínhamos os dois Amadeus de trás. Afinal, os artistas portugueses, desde sempre que andaram de mãos dadas com a arte na Europa. Verdade isto, João? Os artistas, sim. O conhecimento deles no estrangeiro, não. Talvez sim. Eu acho que o Amadeu de Sousa Cardoso foi o primeiro que percebeu, que foi lá na altura certa e percebeu na altura certa o que é que tinha que fazer. Todos os bolseiros anteriores é dramático. Quer dizer, vão lá no tempo do impressionismo e têm os mestres do naturalismo. Vão no tempo do cubismo e têm os mestres do impressionismo. É o que ele dizia quando ele dizia rotineiros, meus amigos, o Eduardo Viana, não me interessa nada a pintura dele, dizia o Amadeu nesta altura, porque ele andava a fazer coisas que não eram do seu próprio tempo. É engraçado. Eu acho que, voltando à personalidade dos dois homens, que eram os dois muito altos, muito bonitos, grandes sedutores e conquistadores de mulheres e de inteligências e de discussões e tudo isso, eles têm outra coisa em comum. São muito petulantes, muito arrogantes, não é? O Diogo Macedo diz pessimamente. O Mário de Sá Carneiro tem uma carta para o Fernando Pessoa em 13, em que diz: sei que é um blagueur, um snob, um vaidoso, intolerável, etc, etc. É assim que ele o classifica. E é assim que vamos fechar este serão. As horas são as horas. Minhas senhoras e meus senhores, em nome de toda a equipa que produziu, realizou e levou até si este 24 horas, é meu privilégio despedir-me. Boa noite, até amanhã.